A Social TV está no YouTube. Conheça e acompanhe todas as nossas notícias de eleição Premium. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e subscreva em nosso canal. Receba todas as nossas atualizações e tenha acesso ao melhor conteúdo. Obrigado. Social TV, a sua televisão online. As principais notícias em destaque do país e do mundo na imprensa mundial. Portugal tem 169 casos de Covid-19 diagnosticados e 126 pessoas aguardam resultado laboratorial. Há 10 pessoas nos cuidados intensivos. Segundo o balanço diário da Direção-Geral de Saúde, divulgado este sábado de manhã, estão confirmados 169 casos positivos de Covid-19 em Portugal, mais 57 do que os 112 registrados na sexta-feira. Dos 169 casos positivos, há 114 pessoas internadas, 10 das quais nos cuidados intensivos. O boletim registra mais um doente recuperado. Contas feitas, 45 não precisam de cuidados hospitalares e recuperam em casa. De acordo com o documento, há 126 pacientes a aguardar resultado laboratorial e 5.011 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 663 do que na sexta-feira. A região norte continua a ser a mais afetada no país, registrando 24 dos novos doentes, aumentando de 53 para 77 os casos positivos. Um dos novos casos será um homem de Passos de Ferreira, que regressou esta semana de Madrid, Espanha. Também em Espinho estão confirmados 2 casos de coronavírus, que o presidente da autarquia, Pinto Moreira, já garantiu estarem circunscritos para evitar eventual contágio. Na Grande Lisboa, o número de infectados aumentou de 46 para 73. No Algarve há mais um caso, são agora 7. Ao que o JN apurou, este último é um cidadão italiano a viver em Quarteira. Na região centro somaram-se mais 2, para um total de 8. A novidade do boletim é a menção a 4 casos no estrangeiro. Segundo o documento, mantém-se as 11 cadeias de transmissão que estavam identificadas esta sexta-feira. Os números dizem respeito ao balanço feito até a meia-noite de sexta-feira e foram publicados este sábado de manhã. Entre os doentes internados estão os casos de um menino com menos de 10 anos e de 19 jovens entre os 10 e os 19 anos. Existem 3 casos de doentes infectados internados acima dos 80 anos e 11 entre os 70 e os 79. É entre a população com idades entre os 40 e os 49 anos que se registram mais casos, 41, de doentes internados, segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde, que indica a existência de 37 casos entre os 30 e 39 anos e 26 casos entre os 50 e os 59 anos. Há ainda registro de 19 casos entre os 20 e 29 anos e 12 entre os 60 e 69 anos. O mapa disponibilizado pela Direção-Geral de Saúde continua a não apresentar qualquer caso no Alentejo e nas regiões autônomas dos Açores e da Madeira. Os dados da DGS adiantam que 13 casos resultam da importação do vírus da Itália, 12 de Espanha, 7 de França, 5 da Suíça e Bélgica, Alemanha e Áustria com um cada. Segundo a DGS, mais de metade dos doentes positivos ao novo coronavírus, 54%, tem tosse, 39% febre, 34% dores musculares, 33% cefaleia e 21% fraqueza generalizada. Há 10% dos doentes que apresentam dificuldade respiratória. A doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, OMS, na quarta-feira. Em todo o mundo já foram infectadas mais de 143 mil pessoas e morreram mais de 5.500.
Em Portugal, o governo decretou na quinta-feira o estado de alerta, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão. GNR, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, CEF, e Direção-Geral da Saúde, DGS, fazem, este fim de semana, ações pontuais de controlo da fronteira terrestre com a Espanha devido ao surto de Covid-19. Durante o fim de semana, decorrem ações conjuntas da GNR, CEF e DGS para ações pontuais de controlo da fronteira terrestre, informou o gabinete do primeiro-ministro no comunicado em que anuncia uma reunião, por teleconferência, entre Antônio Costa e o presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, para preparar o encontro de ministros da Administração Interna e Saúde, na segunda-feira, para definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas da União Europeia. O comunicado não adianta mais pormenores nem os locais onde serão feitas as ações pontuais de controlo da fronteira terrestre entre os dois países da Península Ibérica. Um homem de 64 anos deu positivo para coronavírus no hospital de Viana do Castelo. A informação foi avançada este sábado pelo delegado de saúde do Alto Minho, Luiz Delgado. Ao que o Jornal de Notícias apurou, trata-se de um imigrante em França, que chegou há dias à Monção. Sexta-feira dirigiu-se ao hospital de Viana e foi submetido a colheitas pelo INEM. A análise foi feita no hospital de São João no Porto e deu positivo. O doente depois foi transportado para aquela unidade de saúde. Não foi possível apurar, até o momento, se este caso já faz parte do balanço mais recente da Direção-Geral de Saúde, que elevou, este sábado, para 169 o número total de doentes com Covid-19, segundo dados apurados até a meia-noite de sexta-feira, e que assinala 4 casos estrangeiros de doentes. Trata-se do primeiro caso na região, depois de no início do mês um professor de música, residente em Braga e que dá aulas em várias escolas, entre elas a Escola Profissional Artística do Alto Minho, a TEL, e a ESMAI no Porto, ter sido diagnosticado com Covid-19. O docente tinha estado em Itália e foi contactado por um amigo com quem privou naquele país, que lhe comunicou estar infectado. As análises deram positivo, embora o caso fosse assintomático. A Artean funciona juntamente com a Academia de Música de Viana, no mesmo edifício no centro da cidade. Frequentam as instalações 550 alunos, 50 professores e 13 funcionários. 10 pessoas ficaram de quarentena e 2, uma delas uma professora, mulher do docente infectado, fizeram análise e deram negativo. Segundo o balanço diário da Direção-Geral de Saúde, divulgado este sábado de manhã, estão confirmados 169 casos positivos de Covid-19 em Portugal, mais 57 do que os 112 registrados na sexta-feira. Dos 169 casos positivos, há 114 pessoas internadas, 10 das quais nos cuidados intensivos. O boletim registra mais um doente recuperado. Contas feitas, 45 não precisam de cuidados hospitalares e recuperam em casa. De acordo com o documento, há 126 pacientes a aguardar resultado laboratorial e 5.011 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 663 do que na sexta-feira. Medida aplica-se em todos os balcões, já a partir da próxima semana. A maioria das operações pode ser feita por via digital, um canal de serviço que tem registrado um crescimento exponencial. Os clientes da banca vão confrontar-se, já a partir de meados da próxima semana, com algum condicionamento no atendimento presencial. Segundo fontes do setor, essa medida será generalizada, havendo algumas instituições que vão implementar o condicionamento de forma mais acelerada e outras que irão fazê-lo de modo mais gradual. No caso do BCP, por exemplo, o JN apurou que o rácio será de 1 para 1. Ou seja, um funcionário por cliente. No caso da Caixa Geral de Depósitos, haverá alguma tolerância quando há familiares a acompanhar o cliente, mas cada agência irá gerir o fluxo da forma que considerar mais adequada. Certo é que a entrada livre, sem tocar a campainha, vai acabar a partir de segunda-feira em todos os bancos a operar em Portugal. O Banco Público já tinha admitido encerrar agências em áreas que a Direção-Geral da Saúde considere de risco e, segundo apurou o JN, essa intenção mantém-se.
Com o agudizar da pandemia, a Caixa Geral de Depósitos vai doseando as medidas de condicionamento e os encerramentos temporários, seguindo atentamente as recomendações da DGS. No sentido de minimizar os potenciais efeitos de contágio associados à Covid-19, será aconselhável a adoção, por parte dos clientes bancários, de boas práticas no relacionamento com seu banco e na utilização dos serviços bancários. Assim, nesta fase, os clientes bancários deverão privilegiar o uso dos canais digitais e telefônicos, evitando, quando tal for possível, o recurso às agências. Esta recomendação aplica-se em especial aos clientes mais vulneráveis como idosos, pessoas com doenças crônicas ou sistemas imunitários enfraquecidos, referiu a Associação Portuguesa de Bancos, em comunicado emitido esta semana. A utilização de canais digitais pelos clientes bancários tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos. Segundo dados coligidos pela APB, 65% das contas à ordem são acedidas pelos clientes por via eletrônica e, em 2019, 56% dos utilizadores da internet usavam serviços bancários de forma digital, 38% em 2010. O setor tem desenvolvido aplicações móveis que permitem acesso digital aos clientes de qualquer banco, agregando contas de várias instituições numa só app. Esse é o caso da Unido, do Vizinc e da Dabox, da CGD. Adicionalmente, cada banco tem apps próprias, que não permitem cruzar contas de várias origens. Várias imagens de satélite mostram a construção rápida e repentina de sepulturas no cemitério da cidade iraniana de Qom, a 130 quilômetros da capital. O Irão é atualmente um dos países mais afetados pela infecção do Covid-19. A denúncia é feita através do jornal norte-americano The Washington Post, que mostra várias imagens de satélite de um cemitério em Qom, onde surgiram os primeiros casos de infecção pelo coronavírus no Irão. Este cemitério, um dos maiores da cidade iraniana, está localizado no complexo Behesht Mazoumeh. Os registros disponibilizados ao jornal pela Machar Technologies, empresa de tecnologia espacial do Colorado, nos Estados Unidos, mostram uma parte do cemitério, não utilizada anteriormente, onde terão sido construídas várias sepulturas à pressa. Alegadamente servem para acomodar o crescente número de vítimas mortais do Covid-19. Também segundo o The Washington Post, a escavação dos túmulos terá começado a 21 de fevereiro, sendo que as imagens de satélite mostram o antes e o depois do cemitério, coincidindo a construção em massa de sepulturas com a evolução da doença Covid-19 no Irão. No total, os 2 grandes lotes de túmulos construídos nos últimos meses poderão ter uma dimensão semelhante a um campo de futebol. De acordo com o Ministério da Saúde do Irão, o número oficial de mortes por infecção do coronavírus superam as 400 e mais de 10 mil pessoas estarão infectadas. Porém, na cidade de Qom, onde começou o surto e está localizado o cemitério, o governo iraniano não divulgou os números das vítimas mortais e dos doentes. A juntar as imagens da empresa espacial norte-americana surgem também vários vídeos divulgados nas redes sociais, de fonte anônima mas verificados pelo jornal, que alegadamente mostram vários corpos à espera de serem enterrados. Um dos analistas da Machar Technologies adianta que numa das imagens do cemitério de Qom vê-se as autoridades iranianas a usar o material utilizado regularmente em valas comuns para atenuar o odor da deterioração dos cadáveres. Esta quinta-feira, o Irão exigiu aos Estados Unidos que levantassem imediatamente as sanções impostas a Teherão, para que o país pudesse combater com mais êxito o surto do coronavírus. Enquanto o vírus faz danos nas nossas cidades e pessoas, a nossa população sofre a mais severa e indiscriminada campanha de terrorismo econômico da história, afirmou Javad Zarif, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, numa carta enviada a Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. A tensão entre os Estados Unidos e o Irão piorou desde 2018 e sob o comando de Donald Trump na presidência norte-americana. A relação degradou-se ainda mais no início deste ano, quando o presidente dos Estados Unidos ordenou um ataque contra o general Qassem Soleimani, uma das altas figuras do Estado iraniano, e da qual resultou a sua morte.
Os ataques e os contra-ataques entre os dois países resultaram no anúncio de mais sanções econômicas sobre Teherão. Obrigado por assistir e acompanhe o que se passa no país e no mundo aqui na Social TV. Social TV, a sua televisão online.